E nós estamos começando hoje mais um PodSys, que é o maior podcast que vai falar de tecnologia. A gente fala de inovação, falamos sobre empreendedorismo, liderança, tudo que você precisa aí na sua empresa para crescer, para poder escalar e na sua carreira também. E hoje eu estou com um convidado aqui mais do que especial, que vai falar sobre algo que talvez você nunca imaginou. Eu gosto demais, porque ele é da área que eu vim, é da área de TI, respira tecnologia, mas ele vai trazer uma visão aqui um pouco diferente. É uma visão da tecnologia que está por trás do varejo. Você que vai no supermercado, você que vai numa loja, para você ali pode ser uma experiência tão simples, mas você não imagina o time que tem por trás disso, só tem fera por trás disso, tem tecnologia por trás disso, para poder garantir para você a melhor experiência. E eu estou aqui hoje com ele, com o Luiz Jairo, e eu queria que o Luiz se apresentasse aqui para os nossos seguidores. E já quero adiantar para você, se você ainda não é seguidor, clica nesse sininho aí. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Sempre tem um episódio aqui com novidade. E o nosso tema aqui é tecnologia no varejo, um parque de diversões. Então eu queria apresentar aqui Luiz Jairo. Luiz Jairo, quem é Luiz Jairo? Fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre a tua experiência e um pouquinho sobre esse mundo aí de tecnologia no varejo. E Douglas, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui do seu podcast. Falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, né? Então, eu sou Jairo, apaixonado por tecnologia e pelo varejo a partir de 99. Entrei na área quando a gente ainda falava que era informática. A gente nem falava que era área de tecnologia, era informática, né? Então, comecei moleque mesmo, meus 16 anos, brincando com o computador. O papai comprou lá um TK-85, a gente começou a desenvolver, a programar, a aprender. E aí, de lá para cá, vim desenvolvendo, né? Eu sou muito metódico, sou muito mania de perfeccionismo, né? Isso às vezes me incomoda. Mas aí eu vim desenvolvendo ao longo da minha carreira, né? À medida que o tempo passava. Então, fui ser um programador, trabalhei com rede, administração de rede, dei aula em curso técnico. E aí, em 99, meio que por acidente, eu entrei no varejo, eu não sabia nada. Comecei numa rede pequena lá em Volta Redonda. E de lá para cá, o varejo é uma cachaça. Então, quem entra no varejo e você tem a dose da adrenalina da tecnologia, então é uma combinação altamente explosiva e altamente desafiadora, né? Então, de lá para cá, foi só desafios atrás de desafios, alguns tropeços, né, no início da carreira, alguns projetos, mas de lá para cá a gente seguiu um voo bem bacana. Eu entendi ali que você já tem mais de 25 anos já nessa área. E quando a gente fala de tecnologia, para algumas pessoas fica muito abstrato. Sim. E quando fala de varejo também. Eu lembro quando era moleque, pequeno, meu pai sempre falava que essa área de varejo era uma área muito difícil para eu fugir de varejo, e todo mundo ouviu muito isso, né? Pô, você vai trabalhar na área de varejo, pô, você vai ficar velho lá, essa área aí é uma área que não cresce, é uma área que vai consumir você. E na verdade, quando a gente entende que tanto a área de vendas quanto tudo que gira no entorno desse ecossistema, na verdade eu entendi, hoje eu consigo entender que quando você faz uma venda, é um ato de amor. A pessoa está indo buscar algo que ela tem a necessidade
E não precisa ser uma experiência ruim. E a gente vê que a gente vai no supermercado, a gente vai numa loja, não tem um atendimento bom, demora muito, muita fila, tudo isso gera esse sentimento de que é ruim você ir nesse lugar. Sim. Enquanto a gente olhando por um outro lado de tecnologia, de inovação, o que você consegue fazer para tornar esse ambiente um ambiente onde você tem uma experiência que para você se torna muito bacana você ir até aquele local, isso muda, né? Vira o jogo. Não só na questão da experiência do cliente, eu como cliente indo até uma loja ou um supermercado, ou também até muitos jovens que não entram nessa área para poder respirar a tecnologia nessa área, porque também acaba tendo essa visão. Sim. E eu vejo que você está há 25 anos já nessa jornada e você respira tecnologia, o mais alto nível de tecnologia. Sim. E imaginar que por trás de tudo isso que a gente vê ali, que a gente não consegue às vezes enxergar com esse nível de detalhe, mas imaginar que por trás disso tudo tem uma tecnologia embarcada, tem desenvolvedores trabalhando ali, jovens com novas ideias, é muito bacana. Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso também com a gente, sobre os bastidores, aquelas coisas que a gente não vê, né? Então, assim, primeiro que assim, é muito desafiador, né? Então, ao mesmo tempo que é desafiador, eu diria que existe um pouco de preconceito, vamos falar assim, na questão profissional. Porque quando você fala assim, eu trabalho na tecnologia do supermercado, e aí a pessoa meio que... Opa, como? Mas como, né? Então, às vezes você é meio que discriminado, vamos dizer assim. Hoje não, hoje melhorou bastante, porque todo mundo está usando tecnologia, está usando muita tecnologia, né? Lá na empresa, a gente aplica bastante tecnologia, a gente acompanha bastante o mercado, então a gente tem várias iniciativas. E é isso que você estava falando, passa muito pela famosa experiência do cliente. Isso. Né? Então, eu na posição que eu estou hoje, eu tenho que olhar dois tipos de cliente. Eu tenho que olhar o meu cliente externo, que está ali na loja, fazendo a sua compra, que quer chegar, que quer encontrar o produto na mercadoria na gôndola, quer ver o preço de forma clara e certa, correta. E também tem o meu cliente interno, que são os colaboradores da empresa, que precisam dos recursos de tecnologia disponíveis, seja um computador, seja um coletor de dados, seja uma impressora, enfim. Isso tudo a gente tem que estar olhando. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar olhando para onde o mercado está indo. O que é que eu tenho disponível hoje para olhar, consumir, digerir isso e aplicar na empresa. Né? E isso vem fazendo o diferencial das empresas. E eu costumo falar muito também o seguinte, que hoje tecnologia, a mesma tecnologia, ela está disponível para o grande supermercadista, para o médio e para o pequeno. Então você olha aí, às vezes o cara tem 1, 2, 4 lojas e ele tem um app dele, ele tem um clube de cliente dele. Então, da mesma forma que o grande também tem. Então, isso hoje está disponível para todo tipo de negócio. E isso acaba fazendo um diferencial. Né? Então, a concorrência hoje é uma concorrência muito, muito acirrada. A gente precisa disso tudo. Eu estava comentando um pouco antes que a gente tem uma operação de pesquisa de preços, por exemplo. Nosso pesquisador hoje sai para fazer pesquisa em concorrente já com o coletor na mão. Esse coletor ele tem uma conexão com a internet, então, de dentro do nosso concorrente, ele já pesquisou lá 500, 600, às vezes 700 produtos. Ele, de dentro do concorrente, ele faz a transmissão para o nosso sistema. O nosso gerente de pricing, faz a gestão de preços, ele consegue fazer aquela análise muito rapidamente e, em questão de minutos, eu consigo fazer com que todos os nossos pontos de venda, nossos PDVs, eles já recebam aquela informação e eu consigo ser mais competitivo no mercado. Então, isso é um diferencial. Eu não preciso... o cara vai com uma prancheta, o cara tem que coletar, ele tem que voltar para a empresa. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida e acaba sendo um diferencial. E aí, falando um pouquinho de pessoas, né? Lá no meu time, é um time pequeno, nós somos 12 pessoas na nossa operação, e tem os técnicos que atendem as lojas, a gente tem uma coordenação, a gente tem alguns analistas, tem um analista de dados para BI, para dados especificamente, um cara para banco, um desenvolvedor. Então, a gente fica olhando sempre para como é que a gente entrega recursos para esses dois públicos. Porque é muito importante eu atender bem o meu cliente na ponta. Né? Então, o que eu comentei, então ter a etiqueta, ter o produto, ter o self-checkout disponível, né? Ter o meio de pagamento. Então, hoje, cartão é um meio de pagamento bastante utilizado, o Pix vem
vem logo em seguida e depois dinheiro. Então, a gente precisa estar com nossos recursos de comunicação sempre disponíveis, numa alta disponibilidade. Então, a gente trabalha muito bem para isso. A gente monitora isso tudo, todo o ambiente. E ao mesmo tempo, a gente procura desenvolver aplicações internas para otimizar a nossa operação. Eu não posso, à medida que a empresa cresce e vai abrindo loja, a gente vai crescendo exponencialmente a parte administrativa, a parte de controles, né? A gente precisa da tecnologia do nosso lado, ajudando principalmente tarefas que são repetitivas, tarefas que são planilhas, geração de arquivos. Então, a gente traz aplicações para ajudar a gente no nosso dia a dia, para otimizar o tempo do nosso colaborador e ele ter tempo, inclusive, para poder se aperfeiçoar, dar ideias, né? Muitos dos nossos projetos são elaborados, são desenvolvidos com a ajuda do usuário interno. Né? Às vezes a pessoa tem ali um trabalho, mas eu podia fazer dessa outra forma. Enfim, a gente vem trabalhando e vem ajustando. Recentemente, falando em experiência do cliente, recentemente a gente começou uma operação de venda por WhatsApp. Bacana. Então, num primeiro momento, parece uma coisa simples. Só que imagina, você recebe um pedido no WhatsApp, você recebe um pedido por voz, você, algumas vezes, a gente já viu isso, a pessoa começa a bater papo com o nosso operador, só que as primeiras interações são com o robô. Então, a gente tem ali um algoritmo que vai acompanhando toda essa operação, e aí você imagina a pessoa fazendo o pedido, né? Eu quero aquele sabão em pó azul, numa caixinha vermelha. Então, como é que eu transformo isso tudo no produto que está dentro do meu sistema de gestão, faço a pesquisa do preço, faço a consulta do preço e devolvo para o cliente dizendo, olha, esse sabão em pó azulzinho, numa caixa vermelha que se chama XPTO, custa tanto. Enfim. E a gente vem... os metadados ali, né? Então, a gente vem criando isso para facilitar a nossa operação para o nosso operador, o separador, a pessoa que vai pegar as mercadorias na gôndola, vai fazer a separação, depois vai emitir o cupom e vai fazer a entrega, vai fazer a separação para a entrega. Eu preciso agilizar ele, porque eu não posso deixar ele ali 1 hora rodando a loja procurando sabão em pó azulzinho da caixa vermelha. Então, eu tenho que ser assertivo para ele. Da mesma forma, eu tenho que ser ágil para o cliente. Eu tenho que responder muito rapidamente com preço. Ninguém quer ficar ali 2 horas, 2 horas e meia, esperando, fazendo um pedido para poder devolver. Então, a gente está olhando muito para isso. Em paralelo, a gente começa com umas iniciativas de inteligência artificial, não tem como não falar sobre isso. Sim. Todo mundo está falando. A gente olha com um pouco de cautela, porque tem muita gente falando, de um dia para o outro apareceram vários especialistas, vamos dizer assim. A gente está acompanhando, a gente começa com algumas coisas internas, algumas tratativas, algumas experiências. É um caminho, a gente entrou agora nessa estrada, toma ali devagarzinho, enfim. Mas a gente espera, em um curto espaço de tempo, tá colhendo os frutos dessa tecnologia também. E para você aí que achava que no supermercado, que você ia num local e você ia fazer a compra, era tudo muito simples, você já viu que o negócio é um pouco diferente, né? Não é tão simples assim, tem muita coisa embarcada ali. Um time de 12 pessoas por um grupo, como o tamanho do grupo aqui que o Luiz trabalha, tem muito trabalho, Sim. Tem muita tecnologia embarcada. Eu fui conhecer a estrutura recentemente e é incrível o nível assim, de tecnologia, o ambiente. Parece que você está na Google lá. Os caras têm, você vê que têm tudo de tecnologia, tudo. Você entra numa sala de reunião com videoconferência, com inteligência artificial, onde você está ali fazendo uma reunião, já tem um corte para você. Então você vê que, de fato, a empresa respira tecnologia. O que, para esse universo, não tem como você fugir disso. Né? Desde o pequeno ao grande, há tecnologia para todos os tamanhos que resolve todo tipo de problema. Mas não tem como você fugir disso. E eu achei até interessante que você estava falando que você foi fazer uma apresentação numa universidade, né? Exato. E mostra muito isso também, de que as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a algumas áreas, né? E áreas que estão crescendo e que têm mão de obra hoje escassa, precisa Sim. de profissionais. E conta um pouco dessa história aí que você falou com a gente. Foi um fato bastante inusitado. Eu estava em Juiz de Fora num outro projeto na época, e aí fui convidado para falar um pouco sobre o que a gente está falando aqui agora, por exemplo. Então tinha lá uma plateia de 70, 80 alunos de uma faculdade,
E aí, antes de começar a falar, eu perguntei quem gostaria de trabalhar na tecnologia do supermercado e foi frustrante. Ninguém levantou a mão. E aí eu comecei a apresentação, PowerPoint, enfim. Depois da metade da apresentação, eu comecei a mostrar a operação funcionando ao vivo, em tempo real, tudo que estava acontecendo, entradas de nota, expedição, a venda nos checkouts, enfim, nos PDVs. Quando terminou a apresentação, fiz a mesma pergunta e aí, não me lembro o certo número, mas entre 12 e 15 pessoas, alunos, se levantaram a mão. Desses aí, metade a gente pegou para fazer estágio e depois a gente acabou aproveitando algum no quadro. Eu falo muito para o meu time, assim, o meu time é um time muito engajado. Então, eu falo assim, tem que gostar de tecnologia e tem que gostar do varejo. Então, não adianta, pode ser... Eu brinco muito assim, se o Bill Gates chegar lá na minha porta, bater na minha porta, e o Bill Gates não tiver experiência de varejo, eu vou mandar vir um próximo. Porque é importantíssimo essa pegada do varejo. Então, um dia é tranquilo, outro dia é turbulento. Um dia é turbulento, outro dia é tranquilo. Então, e isso é o legal, porque você fica numa montanha-russa, a questão do parque de diversões, né? Então, é uma montanha-russa. Então, diferentemente de indústria, que você tem ali a hora que você entra, a hora que você sai, no varejo é muito dinâmico. Então, às vezes você tem uma incidência de algum problema, algum fato novo que está acontecendo, uma tecnologia, uma atualização de versão, e aí você não pode parar durante o expediente, porque você vai impactar a operação, então você precisa de uma janela, então a janela é de uma madrugada, é no fim de semana, é no feriado. O nosso grupo ele não para nunca, então a gente funciona os 365 dias do ano, então não tem dia que a loja feche, então a loja funciona no Natal, a loja funciona no 1º de janeiro. A gente tem uma operação na região dos lagos, é uma operação bastante delicada, porque você tem as férias, você tem as festas, os fim de semana prolongado, então a gente concentra a nossa operação em atender muito bem lá, a infraestrutura está funcionando, então a gente acompanha isso tudo em tempo real. Enfim, sempre de olho no cliente para atender ele da melhor forma possível. E assim, a gente estava conversando um pouco antes também, e você estava comentando um pouco sobre como você idealizar um projeto, prevendo o crescimento dele, prevendo essa escalada dele, é importante. Porque assim, a gente está falando de grandes tecnologias aqui e, na verdade, o que a gente está falando aqui de nuvem, de inteligência artificial, de emissões de nota fiscal, experiência do cliente, isso todas as empresas passam por isso. Sim. É o problema do supermercado, do shopping center, mas Exato. também de uma grande corporação, de uma fábrica. Então você tem essa tecnologia embarcada em todos esses ambientes. E você tratar ela como ela tem que ser tratada, pensando em escalar, pensando sempre para 5, 10 anos, é importante para você poder também apoiar esse crescimento em tecnologia. Então você coloca lá o cabo de rede, você vai colocar um cabo de rede que suporta uma tecnologia Exato. que vai crescer. Exato. Toda a sua estrutura poder estar em nuvem também já está preparando, você também já está preparando os seus servidores, toda a sua rede, também para você poder crescer, para você trocar. Porque existem equipamentos que você troca, que tem uma atualização mais rápida. Um switch, Sim. por exemplo, você Sim. vai trocar ele. Sim. Mas o cabo você não troca tanto. Sim. Então você já coloca Exato. lá um cabo específico que você Exato. possa suportar novas tecnologias, né? Sim. Esses upgrades é importante para você poder não só ganhar produtividade, mas para você também ter redução de custo. Você tem que olhar muito. E é algo que você tem que levar isso também para o... Sim, isso é muito importante. Você tem que preservar muito a questão do investimento. Sim. Né? Então, a gente olha isso para dentro do negócio, né? Olha para frente. Em 2020, a direção tomou uma decisão estratégica, né? A gente desenhou um projeto e aí nós decidimos mudar a nossa operação, levar a nossa operação para a nuvem. Né? Nós tínhamos 22 lojas nessa época, em 2020, e aí nós fizemos um projeto que foi trocar o ERP, trocar o sistema de gestão e iniciar a operação na nuvem. Então, foi um projeto muito desafiador, foi um projeto muito rápido, em menos de 5 meses a gente trocou o sistema, a gente treinou todos os usuários, treinamos a empresa inteira, as operadoras de caixa, os fiscais, os gerentes. Então, foi um trabalho muito intenso, um desafio bastante grande, mas também pensando muito no crescimento da empresa. Né? Eram 22 lojas, hoje já são 32.
Então, a gente vai crescendo hoje sob demanda. Os recursos hoje, tecnológicos, eles crescem sob demanda. Então, eu preciso mais de espaço num servidor, eu vou lá e contrato um pouquinho mais de espaço. Eu preciso mais de um pouco de memória, um outro processador. Então, isso me dá flexibilidade. Né? Então, isso é elástico. O meu ambiente hoje é elástico. Então, à medida que eu preciso, eu vou contratando. Eu tenho mais usuários, não contrato mais licença de usuário. Preciso de rodar um BI mais rápido, eu coloco mais um processador, faz otimização. Então, é uma decisão muito estratégica. Não são todas as empresas, principalmente de varejo, que têm essa visão. E aí, um parênteses, as empresas familiares, principalmente. Né? Então, você tem uma restrição orçamentária, você tem uma restrição até mesmo de técnica, de conhecimento. Cultural, né? Cultural, e às vezes você esbarra também no próprio gestor de tecnologia, ele não se sente muito seguro em dar esse passo. Né? A gente sabe que grandes empresas já fizeram isso já há bastante tempo, e não tem por que você não seguir o mesmo caminho. Lógico, você precisa fazer um dever de casa, você precisa preparar a sua infraestrutura para receber esse tipo de operação. Você tem que pensar na maioria dos problemas que podem acontecer. E hoje a gente fez isso e a gente trabalha muito bem. Funciona bem, funciona automático, com pouca intervenção do nosso time. E você tem que ser tem que ter um pouco de se arriscar. Se arriscar, apostar na tecnologia e saber que ela está ali, está disponível e vai te ajudar. Então, precisa se capacitar também, evidentemente. Mas é um frio na barriga que dá quando você tira o avião da pista, né, e vai voar, mas depois que você está lá em cima, na nuvem, voando, tranquilo, isso é muito gratificante e te dá uma segurança um conforto bastante grande. Eu vejo que para quem ama o que faz, esse friozinho na barriga é que torna que a gente consegue sentir que a gente está vivo naquilo que a gente está fazendo. Exato. E é uma área que eu sou um entusiasta, porque a gente respira a tecnologia. E a gente sabe que, antigamente, a tecnologia ela se comportava de forma diferente. Hoje, há uma visão mais integrada em relação à tecnologia. Você falou de BI, por exemplo. Hoje, tudo pode virar número, que vai gerar uma estatística que você joga dentro de um BI e você começa a tomar decisões não com base em sentimentos, Exato. mas com base em números, com base em fatos. Sim. Eu vejo que isso também foi uma grande mudança. Até para você pegar uma empresa que muitas vezes ia por sentimento, os donos iam muito por sentimento de crescer, eu tô com medo do mercado, olha o que está acontecendo, muito por sensações e percepções. A gente hoje tem como tomar decisões estratégicas de forma muito mais assertiva, Sim. minimizando os impactos, com o BI. Sim. Então, é uma grande mudança também de cultura. Porque, por exemplo, o CFTV agora não é só uma câmera. O CFTV é uma câmera onde ela pode gerar analíticos ali, via inteligência artificial, e pode dizer qual é o maior... quanto tempo uma pessoa está ficando na fila. Isso Exato. gera informação para a experiência do cliente, você coloca no BI. Quero diminuir esse tempo aqui em fila. Então, você toma decisões estratégicas em relação aos caixas, horários, onde você tem pico. Fala um pouquinho sobre essa implementação do BI, para você poder mostrar números, como era antes e como que é agora. Porque assim, tem um ditado que diz que contra fatos não existem argumentos. Né? Então, assim, hoje você tem um número. Então, vamos falar uma coisa, pode parecer boba. Uma promoção do fim de semana. Então, às vezes o comprador olhava, no fim de semana vai fazer sol, vamos promover uma cerveja, uma carne, enfim. Hoje a gente olha número. Então, tá bom. Como é que foi isso o ano passado? Então, a gente tem os números. Como é que foi a Páscoa? Como é que foi Dia das Mães, Dia dos Pais? Então, a gente olha para os números e aí não é só os números. Aí você tem a visualização gráfica, os dashboards, que ajudam muito na tomada de decisão visual. Então, você vai acumulando esses dados e aí a gente começa a cruzar também com dados de consumo, lá os famosos CRM, né? A gestão do relacionamento com o cliente. Então, a gente começa a fazer esse cruzamento, vendas de um lado, que tipo de cliente, que tipo de perfil de cliente consumiu aquilo, o que comprou. Então, você consegue tomar ação mais direcionada e mais assertiva. Então, não adianta eu ficar ofertando fralda para o Douglas se o Douglas não tem uma criança em casa, um recém-nascido. Da mesma forma, não adianta eu ficar ofertando vinho se o Douglas só toma cerveja.
Então a gente consegue tomar as ações mais assertivas. E toda essa informação, ela fica disponível para os nossos compradores. Então isso ajuda muito. Outra coisa também que ajuda muito a nossa empresa lá são os dados em tempo real. Então, assim, tudo que está vendendo hoje, nesse momento, no caixa, e daqui a pouco já está na retaguarda. Então, eu não espero o dia seguinte para saber o que vendeu para tomar uma ação. Então, uma promoção que tenha sido iniciada no dia de hoje, a qualquer instante, o comprador da área ele consegue ter o resultado, saber a métrica, o que está acontecendo, se está atingindo o que ele planejou, se o estoque está diminuindo, se eu preciso enviar uma nova carga de produtos para a loja. Então, isso ajuda muito no resultado. E aí passa a ser o diferencial perante a concorrência, né? Então, e aí você tem toda a operação por trás. Você tem lá os caminhões entrando para reabastecer o centro de distribuição, ao mesmo tempo que o caminhão está saindo para poder abastecer a loja. Enfim, então é todo um ecossistema que funciona e funciona de uma forma bastante inteligente, com todo mundo tomando ação em cima de números, né? Nada de planilhas de Excel. O ano passado a gente tomou uma decisão, algumas ilhas de conhecimento estavam sendo criadas dentro da empresa. Porque o cara entrava no sistema de gestão, gerava uma planilha e depois gerava um gráfico para ele. E o que às vezes acontecia? Você ia para uma reunião e o Douglas tinha um número e o Jairo tinha outro número. E aí qual é o número que está certo? Então, o ano passado a gente tomou essa decisão, no final do ano passado, então a gente passou a ter uma gestão de dados. Então, hoje, mesmo que o Douglas queira gerar um gráfico no BI ou na própria planilha eletrônica, a fonte do dado é uma única. Então, a gente tem lá um guardião, um cara que é o gestor dos nossos dados. E aí sim, você pode gerar, não quero um gráfico de barras, eu quero um gráfico de pizza, não tem problema. Mas eu garanto que o dado está saindo de uma única fonte e a fonte que abastece toda a companhia. Bacana. Para você ver, você que achava que era só chegar ali e fazer uma compra, não é tão simples assim, né? A experiência do cliente, quando ela é boa, ela é, na verdade, simples assim, né? Douglas, você torna o mais simples possível ali para ele e impactante. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Logo que eu comecei a minha carreira, assim, eu não sabia nada. Eu entrava para as reuniões, o dono da empresa me perguntava alguma coisa e eu respondia, isso eu não sei. E isso tal coisa? Isso eu também não sei. Mas eu vou me capacitar, vou estudar, enfim. Durante esse início de carreira, eu tomei a decisão de trabalhar meio expediente num caixa. Eu atendi cliente. Então, eu iniciei um turno às 8 da manhã e fui até meio-dia atendendo cliente. Justamente para entender quais eram as dores das operadoras de caixa. Porque, às vezes, o que acontece? Você fala assim, você vê uma etiqueta. E aí você vê uma etiqueta lá de balança, por exemplo, a operadora de caixa bate lá e não lê. E aí ela precisa ir lá e ficar digitando aqueles números. São números grandes, sequências de números grandes. Às vezes ela erra na digitação e aí o sistema não reconhece, ela precisa digitar de novo. Então, às vezes você tem um problema na impressora ali que gerou aquela etiqueta, ou às vezes você tem um problema no leitor que vai fazer a decodificação daquele código. E aí eu passei meio expediente experimentando essas dores. Então, eu aprendi na dor o que era um leitor que não lia direito, o que era uma etiqueta que estava mal impressa, um teclado que às vezes falhava uma tecla. E isso tudo prejudica a operação, atrasa a operação, aborrece o cliente. No final do expediente, a operadora de caixa ela já está cansada e aí, às vezes, ela deixa um produto passar sem... Ela digitou uma vez, não foi, digitou a segunda vez, não foi, na terceira vez, muitas das vezes, ela deixa passar o produto e aí você tem uma quebra, você tem uma perda, né, uma ineficiência operacional. Então, isso serviu muito para mim, foi um aprendizado. E outra coisa também, o dono lá da empresa falava assim, mas você já foi lá ver isso? E eu falava, isso é impossível de acontecer. Não, mas você já foi lá ver? Não fui. E aí, todas as vezes que eu tinha um problema, eu ia lá ver o que estava acontecendo, qual era a dor. Então, isso me ajudou na minha formação profissional, foi um impulso muito grande em saber o que a operação está sentindo, qual é a dor da operação. Porque assim, você que fica no escritório,
você tem ali várias atribuições durante o dia. Você está atendendo um telefone, está respondendo um e-mail, enfim, está atendendo um outro colaborador. Mas às vezes você recebe um chamado, alguma coisa, e aí isso não é impossível de estar acontecendo isso, ou é uma operação errada, enfim. Mas às vezes isso realmente acontece. Né? Lá atrás a gente tinha muita ineficiência, é um fato que os sistemas eles também se modernizaram, igual a tecnologia avançou, os sistemas também de gestão, sistemas de caixa também avançaram bastante, mas lá atrás a gente tinha uma ineficiência também dos sistemas. Então você tinha um arquivo texto que vinha um caractere estranho, vinha um caractere acentuado, e aí a carga não vinha, o PDV não importava aquele arquivo texto, a balança não importava, e aí você tinha uma série de problemas. Você ia inaugurar uma loja, o arquivo de preços não tinha descido, aí você vinha atrasando a inauguração. Eu vivenciei isso lá no início, então dava muito frio na barriga. Vamos inaugurar a loja às 10 da manhã. E aí às 9h30 não tinha ninguém em frente à loja. E aí você falava, legal, não vai ter tanta gente. Se alguma coisa der errado, a gente se vira aqui. Só que ia dando 9h40, 9h50, 5 para as 10, não passava nem carro na rua, de tanta gente. E aí 10h01 o pessoal já começava a chutar a porta, abre. E aí vinha aqueles, né, como se fosse um estouro de boiada, né, aquela multidão para dentro da loja. E aí você acompanhava, aí você tinha um preço que estava errado, um leitor que não lia o código. Enfim, era uma adrenalina muito alta. Enfim, e aí à medida que a tecnologia vem avançando, os sistemas, à medida que você vai ficando mais maduro, você vai pegando experiência, você vai vendo as dores que normalmente podem acontecer, você vai se precavendo, você vai aumentando o time, você vai capacitando os profissionais. E hoje a gente consegue abrir uma loja assim, muito transparente, muito rápido. A gente não precisa, lá atrás, a gente chegava um mês, 40 dias antes de uma loja inaugurar, preparar tudo. Hoje a gente chega 3, 4, 5 dias antes, acompanha a inauguração e depois vai embora. Então, evoluiu bastante. Muitos casos que aconteceram ao longo da carreira, tipo, o preço não vinha e o dono do mercado ficava desesperado, queria distribuir uma caixa de bombom para cada cliente, manda eles voltarem amanhã e a gente não, vamos esperar mais um pouquinho e vai dar tudo certo. E aí é uma evolução normal, enfim, no final acaba dando tudo certo. Esse é o verdadeiro teste de fogo, né? Roxa. Ainda mais em alguns lugares. E coração também, né? Principalmente. O coração tem que estar muito bem para suportar essa adrenalina toda. Mas é nesses momentos que você é forjado, né? Como profissional. Você acaba sendo forçado a ficar... Quando vem o fogo e vem a pancada é que Sim. você começa a ser forjado ali. Sim. De fato. E aí você mostra para que você veja que você não pode desistir. Se você acredita Sim. na tecnologia, no seu trabalho, é fazer acontecer. Ainda Exato. mais essa área é uma área que você não tem opção, né? Ou dá certo ou dá certo. Não pode dar errado. Não tem jeito de você fazer diferente. Agora, aproveitando aqui esse momento, a gente está chegando no final e a galera fica triste. Que o bate-papo está muito bom. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? A gente não falou nada ainda aqui. Mas olhando para esse mercado, para esses profissionais dessa área, e até para quem é cliente mesmo, né? Mas principalmente para esses profissionais. O que você tem a dizer para esses jovens aí que estão se formando e estão buscando uma área para poder atuar e se desenvolver, né? Você falou aí que você tem desenvolvedor, Sim. você tem equipe de suporte, Sim. tanto da parte técnica de campo, Sim. quanto também da parte remota. Vocês têm no centro de distribuição de vocês também lá um centro de inteligência, onde você consegue monitorar as suas lojas. Então, assim, tem muita tecnologia. CFTV, controle de acesso, detecção de incêndio, rastreamento de automação, veículo, rastreamento, parte de estoque, tudo isso funcionando de forma integrada. E isso tudo sendo integrado com o centro de inteligência de vocês, que é uma grande operação que você remotamente acompanha tudo. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas apenas, né? Em relação... você vê que está tudo ligado, você vê a velocidade que está o link, você vê o cuidado em relação à tecnologia. O que você pode dizer para esses jovens aí que estão buscando uma área? Talvez eles vão se encontrar nessa área de tecnologia para varejo. Assim, Douglas, lógico, assim, o mercado existem várias opções, né? O mercado de trabalho assim, oferecem várias opções. Mas o varejo, ele é muito desafiador. Assim, talvez o varejo supermercadista ele seja ainda mais desafiador. Por quê? Como você falou, assim, não pode falhar. O cliente está ali na hora, no caixa, ele quer pagar. Ele quer chegar, quer pegar a mercadoria, quer ir para o caixa, quer pagar e quer ir embora.
Então ele não quer esperar ali, o cartão não passou, caiu o link, então. Porque se isso acontecer, eu perco aquele cliente naquela hora. É diferente de um cliente que está num shopping, por exemplo. Eu vou no shopping para comprar um tênis. Se aconteceu algum imprevisto, enfim, você pode ir lá e você que realmente quiser aquele tênis, aquele produto, você pode ir lá para a praça de alimentação, faz um lanche, talvez assista um filme, e depois você volta para aquela loja e vê se o sistema voltou e você acaba fazendo a aquisição. O supermercado é muito diferente, né? Então, você não tem essa brecha para uma falha. Porque se eu tiver uma falha, o prejuízo é na hora. Né? Então, a gente tem que olhar isso. Então, isso é muito desafiador. Então, para essa turma que tá agora desenvolvendo, igual eu comentei, assim, a gente tem um desenvolvedor jovem, foi o primeiro emprego, é o primeiro emprego dele. Ele chegou, a gente vem moldando, queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente vem fazendo os ajustes, evidentemente, mas é um garoto, é um rapaz que ele estuda muito, ele gosta dos desafios, ele se identificou no varejo, uma coisa que ele nem pensava em atuar, mas experimentou. Então, assim, todas as empresas de varejo têm muita oportunidade. A nossa geração, a minha geração, que o pessoal fala que é a geração prateada, todo mundo tem uma data de validade. Daqui a pouco chega a minha. E quem são esses jovens que vão assumir essas posições nas empresas? Quem são esses jovens que vão trazer novas formas de compra? Né? Hoje, nós temos 4 gerações convivendo simultaneamente. Né? Tem lá os boomers, lá de 1940 até a última geração, que as crianças já nascem sabendo passar o dedinho, não sabe falar, mas ela sabe passar o dedinho. Então, assim, como essa nova geração vai consumir? Eu, talvez, não seja a pessoa que vai dar a solução para essa geração. Mas essa geração, esses jovens que já sabem desenvolver, já sabem comunicação, já sabem rede, já sabem BI, enfim, eles pensam de uma forma diferente. Né? Então, eles vão saber de que forma eles vão trazer soluções para essa nova geração. Eu não consigo imaginar essa geração entrando no supermercado, pegando um carrinho e fazendo as compras. Isso não acontece. A gente olha lá, visita a loja, essa geração vai lá, compra meia dúzia de produtos, eles querem self-checkout, dificilmente eles vão no caixa convencional, eles vão no self-checkout, pagam ali, às vezes é uma bebida, um biscoito, um produto diet, coisa para academia, para consumir, e é muito rápido. Então, de que forma a gente vai entregar isso? Então, tem uma oportunidade muito grande para essa geração trazer novos conhecimentos, o pensamento fora da caixa diferente, totalmente disruptivo desse pensamento que a gente tem hoje. Né? Em paralelo também lá eu vejo a indústria também se adequando muito a isso, então produtos com quantidades menores nas embalagens, enfim. Mas voltando para a tecnologia, existe muita oportunidade. Eu com alguma frequência, eu atendo algumas startups com ideias geniais, e aí às vezes você fala assim, mas por que eu não pensei nisso antes? Mas é essa geração nova que está pensando de forma diferente. Então, isso está gerando uma oportunidade gigante no mercado. Essa turma vai ser consumida, então não é só olhar lá para as gigantes de tecnologia, né? Igual, eu quero trabalhar no Google, na Microsoft, numa outra startup. Enfim, todas as empresas de varejo têm muitas oportunidades, todas estão crescendo. A gente precisa de bons profissionais, né? Então, eu acho que é por aí. Então fica aí a dica para você aí, que está buscando aí uma área para você trabalhar a tecnologia. É um mundo. Sim. Você consegue aplicar tudo e tem espaço, né, para essa garotada. Tudo é muito rápido, são muitas ideias. Eu queria falar um pouquinho também, queria que você falasse um pouquinho, a gente está chegando no final, que você falasse um pouquinho sobre o Grupo Alvorada. Tá. Ele está crescendo muito rápido, você falou, Sim. da evolução em quantidade de lojas. Já estão vindo lojas mais tecnológicas, né, cada vez mais. Tem algumas iniciativas que vocês têm, né? Como que está aí essa crescente para o Grupo Alvorada? Então, Douglas, eu cheguei no Alvorada tem 6 anos, eu cheguei para fazer uma consultoria, na época eram 12 lojas, depois de um período muito curto, eu acabei assumindo a operação. O Alvorada, ele oficialmente tem 11 anos de existência, começou em março de 2013, mas o proprietário e os 2 filhos, eles começaram um pouco antes. Então,
eles já tinham uma experiência de varejo, de trabalhar com o tio, né, e o irmão. Então já tinham criado essa veia de varejo um pouco antes. O Alvorada hoje, ele participa do Supermarket. O Supermarket é uma rede associativa, são 11 grupos econômicos. O Grupo Alvorada é o maior grupo dentro do Supermarket, com 32 lojas, 5.080 funcionários. É o maior grupo lá dentro. Hoje são 32 lojas. Esse ano a gente inaugura pelo menos mais uma loja, vai ser a maior loja da rede Supermarket, uma loja enorme, mais de 300 vagas, outras farmácias, pet shop que vão orbitar o supermercado. A gente tem planos bastante agressivos de chegar em 50 lojas num espaço de tempo bastante curto. Né? Para isso a tecnologia continua suportando o negócio, mas em paralelo a empresa também está capacitando, está olhando muito para o lado dos colaboradores. Então, nas capacitações, nas certificações, estão criando departamentos que não existiam, medicina do trabalho, segurança. Né? Então, são alguns setores que toda empresa grande precisa, e aí a gente vem estruturando os processos, criando metodologias, enfim, profissionalizando. Né? Então, isso é muito importante para manter o negócio. Lógico que a tecnologia ajuda muito, mas do outro lado nós temos pessoas. Né? E pessoas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser orientadas, precisam ser capacitadas. Então, o Grupo Alvorada ele vem olhando muito isso, e eu acho que isso eu diria que tem um tripé hoje no Alvorada, que é de um lado a tecnologia, do outro toda essa questão do cuidado com as pessoas, dos colaboradores, na capacitação, enfim, no dia a dia, e o outro tripé que é o tripé da alta gestão lá da presidência, da diretoria, de saber lidar muito bem com esses dois ambientes e alguns outros eventos que acontecem, e é perfeitamente compreensível que aconteça, né? Mas os desafios são grandes. Varejo, o Alvorada não é diferente dos outros, então existem muitas oportunidades. Então a gente tem vários colaboradores hoje que estão na matriz, estão lá no escritório central, que vieram de loja. Era uma operadora de caixa, que virou uma CPD, que a gente chama operadora de CPD, que lançava nota, que emitia uma etiqueta, que depois passou para ser ADM, administrativa da loja, e depois veio para o escritório. Né? E aí você muda completamente, você sai daquela rotina de ter que trabalhar quase toda semana, com um dia de folga, aí você vem para o escritório, então você tem uma carga horária mais fixa. Então, o Alvorada olha muito isso. A gente tem vários exemplos de pessoas que começaram lá na loja e hoje estão no escritório. Alguns estão em cargo de gestão, estão em cargo de liderança. Isso acontece muito. Então, assim, o Alvorada é um grupo que vem se destacando muito no estado do Rio de Janeiro. Enfim, e a gente está pronto aí para voar cada vez mais alto. Eu tenho certeza que toda vez que alguém entrar agora no Supermarket vai lembrar do Jairo. Vai ficar procurando tecnologia lá dentro. Vai falar, bastante. Ele falou disso daqui. E eu queria agradecer, nós estamos chegando no final, foi muito rápido. Sim. Queria agradecer a sua participação, creio que para todo mundo que ouviu e acompanhou aí, a mente abriu demais. Para quem é da área de tecnologia também, virou aí também uma chave para você poder olhar para esse mercado, porque tem espaço. Sim. Como você mesmo falou, a rede está crescendo, então tem espaço. Achei muito legal essa questão, porque a gente também tem essa visão de sempre promover quem está dentro. Sim, porque a gente incentiva quem está dentro, está sempre se desenvolvendo, sim, buscando crescer. Aí com o PD lá, com o plano de desenvolvimento individual, você pode usar essa pessoa, e não tem uma pessoa mais engajada, aculturada e que conheça a operação e a empresa do que quem está desde o início, passou por várias áreas. sim. Quando chega numa posição de gestão, ele respira de fato ali a cultura, respira ali aquele negócio, né? Sabe como é o varejo e é apaixonado e sabe lidar com as pessoas, porque também já teve ali naquela posição. Então acho muito bacana. Parabéns aí ao Grupo Alvorada, também aos donos. Eu acredito que é isso. Empresas brasileiras que dão show aqui, que acreditam no nosso país, acreditam nas pessoas. Nós sabemos que tem muita gente aí batalhadora. Então também agradeço aí a sua participação. Parabenizo o seu trabalho também do Grupo Alvorada.
E para você que ouviu até aqui, se você gostou, tem alguém na área de tecnologia ou alguém que não imagina que nesse mundo de tecnologia embarcado ao varejo pode ter esse parque de diversões, foi o tema que o próprio Jairo deu. Eu fiquei pensando, parque de diversões, realmente, quando você falou ali montanha-russa ali, eu falei, cara, faz todo sentido. Se você também conhece alguém, então se aproveita, clica aí, ó, nesse sininho, se inscreve e indica, pega esse aviãozinho aí, ó, manda para todo mundo que você conhece, para poder ouvir, conhecer um pouquinho sobre esse mercado, porque é incrível. Então, eu queria agradecer, obrigado pela participação. Ô Douglas, obrigado também, cara, para poder falar um pouquinho aqui, explicar um pouquinho, dizer que eu estou à disposição. Assim, gosto muito de falar do nosso negócio, como é que funciona. Então, assim, estou sempre à disposição. Lógico, assim, a agenda é muito apertada, mas, na medida do possível, a gente atende visitas, a gente responde e-mail, enfim. Estou à disposição da turma que quiser lá procurar a gente, quiser conhecer, ver um pedacinho da nossa operação. Isso. Às vezes tomar um café numa loja, se aprofundar um pouquinho mais no nosso dia a dia. Estou sempre à disposição. O Jairo, ele dá palestra, participa de eventos, faz parte de grupos dessa área. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, seguir o Jairo também, qual é o seu @, Jairo? Luiz Jairo JR, está lá no Instagram e também lá no LinkedIn também. Então, pode me procurar, estou sempre à disposição. Luiz Jairo JR, você vai achar lá no Instagram, no LinkedIn. Tá com Luiz Jairo de Souza? Luiz Jairo JR também. Luiz Jairo JR, você vai poder acompanhar. Isso. Cara, tem palestra, tem postagem, você vai saber mais sobre esse mercado. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio do PodSys. Valeu!